agora eu vou explicar toda a parte de contorno. Então vamos começar com a técnica de luz. E aí eu gosto de fazer uma misturinha até de corretivos. Por exemplo, esse corretivo aqui, ele é um pouquinho mais claro pra minha pele. Então eu gosto de concentrar nessa área aqui, porque eu tenho um relevozinho. Então eu consigo disfarçar um pouquinho melhor quando eu aplico esse corretivo um pouquinho mais claro. Então eu faço um mini triângulo invertido aqui nessa área. E aí, aqui no restante, eu gosto de usar um corretivo que é um pouquinho mais próximo do meu tom. Então fazendo isso, eu consigo um degradê mais natural de iluminação na minha pele, tá bom? Mas não é algo necessário, essa dica aqui que eu estou dando é mais pra você que é iniciante, então você pode utilizar essa técnica de usar 2 corretivos, mas se você só puder investir ou só tiver um corretivo, você pode sim aplicar esse corretivo e esfumar bem essa parte aqui do final do corretivo. Deu pra entender? Então, se eu tivesse só esse corretivo aqui, que é um pouquinho mais claro, eu viria fazendo esse triângulo aqui. Poderia fazer um pouquinho menor, não puxaria tanto pra essa lateral. E aí eu esfumaria bem com a minha esponjinha, tá bom? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui já primeiro esfumando essa lateral, esse finalzinho aqui do meu corretivo, e aí trazendo ele também um pouquinho mais pra fora, dando esse efeito bonito na pele. E aí aqui eu também venho esfumando as bordinhas. Se você aplicar muito corretivo, se você exagerou aí na mão, tá achando que tem muito corretivo, que você tá fazendo a esponjinha e não está tirando tanto o excesso, você pode limpar a sua esponjinha num paninho, em alguma coisa, pra remover o excesso. E aí você vem só esfumando mesmo com a esponjinha, tá bom? Então sempre quando tiver excesso, você pode limpar o seu pincel, a sua esponjinha em um paninho, para que não acumule nas suas linhas de expressões ou que você acaba excedendo o espaço limite. Vamos supor, exagerei aqui no final. E aí eu vou esfumando, quando for ver já tá o corretivo em todo o meu rosto. Então pra criar esse limite, não é bacana você trabalhar com excesso de corretivo. Se tiver excesso, você vai pegar um paninho e vai ali, ó, tirar todo o excesso que tem na sua esponja no seu paninho, tá bom? E aí, pro meu tipo de rosto, eu não gosto de aplicar iluminação na testa, né, porque ela já é bem evidente. Então eu aplico aqui um pouquinho no queixo e também nessa área aqui do nariz eu faço uma linha bem fininha, tá? E aí eu faço o mesmo esquema de esfumar. E você sempre observe a mesma dica que eu dei sobre a base, da sua base, se ela for muito seca, muito mate e acabar secando muito rápido antes que você consiga dar o acabamento para ela, isso também é válido para o corretivo. Quando você começar a usar um corretivo que você não sabe se ele seca muito rápido, nem nada, você comece fazendo o acabamento dele antes de passar em todo o rosto, porque senão você corre o risco de manchar a sua pele, de estragar a sua maquiagem, porque o produto secou muito rápido e acabou ficando manchado, tá? Então observe sempre o seu produto. Se você já conhece, não, ele não demora tanto a secar, nem nada, eu consigo trabalhar bem com ele, beleza, você vai, faz toda a aplicação e aí depois você vem esfumando. Então fiz aqui a iluminação do meu rosto do jeito que fica mais harmônico pro meu tipo de formato de rosto. E aí para o contorno, você pode utilizar um contorno e creme para fazer a parte da sombra. Mas quem está iniciando nesse mundo de contorno e tudo, eu sugiro você começar primeiro adquirindo bastante experiência no contorno em pó para depois vir com contorno e creme, tá? Então por isso que nessa aula eu não vou falar, não vou me aprofundar no contorno e creme, porque o contorno e creme é muito fácil de manchar a pele, de você não conseguir fazer um efeito esfumado e ficar marcado. Então, que é aquela questão, se alguém elogiou o seu contorno é porque tem algo errado, é porque tá muito marcado, muito evidente, porque o contorno é pra ser realmente uma sombra, algo mais natural e não ficar
tão evidente, tão marcado, tá bom? Exceto que seja para foto, que foto acaba a iluminação, tudo acaba tirando um pouco esse efeito do contorno, tá? E aí em fotos e tudo a gente acaba pesando um pouco mais na parte de iluminação e contorno, mais para o dia a dia, mais para você usar em evento, para você usar no seu dia a dia, não é bacana você exagerar, nem pesar e nem ficar super marcado, tá bom? E aí, se falando em contorno em pó, eu tenho aqui uma sugestão super prática para você e eu quero também falar a minha opinião sobre investimento em produtos em pó. Eu particularmente acho muito bacana você investir realmente em cuidados com a pele, em base, corretivo, essa parte de primer, tudo, essa parte de pele que requer uma durabilidade maior, que requer uma cobertura, uma textura, enfim, um acabamento bacana para sua pele, eu acho que é muito válido você fazer um bom investimento. Agora, sobre contorno, que é uma coisa que você pode ali às vezes repor, que você consegue um preço mais acessível e não exige tanta durabilidade, digamos assim, porque eu vou dar aqui uma dica que o seu contorno vai durar por mais tempo, mas não é um produto que exige tanta qualidade como base, por exemplo. Fazendo essa comparação, você pode investir menos, pagar mais barato em um contorno em pó, em produtos em pó, blush, contorno, iluminadores, esses tipos de produto você pode pagar bem mais baratinho do que base, sabe? Eu acho que base vale mais o investimento. Então, sabendo disso, dessa minha opinião, eu até vou indicar aqui um produto super baratinho, que é você utilizar pó compacto como contorno. Então, assim, pó compacto é o que mais tem. Então você não precisa comprar, nossa, eu preciso daquele contorno tal, importado. Não. Um contorno em pó, por exemplo, um pó facial, na verdade, esse daqui é o da Ruby Rose, super baratinho, é um pó compacto normal, que a pessoa precisaria usar, e ele tem essa tonalidade um pouco mais fria e ele não tem brilho, que é o bacana pra quem quer fazer o contorno, lembrando sempre que o contorno é uma sombra, então a gente não quer trazer volume pra essa área, por isso que precisa ter essas características o seu contorno. Então o contorno em pó você consegue sim ter um bom acabamento usando até mesmo pó compacto. Eu antigamente usava muito o pó compacto da Avon, se eu não me engano era o Morena Tropicana, mas aí mudaram e aí ficou um pouquinho mais laranjinha, então hoje em dia eu não uso mais ele. Mas era um pó compacto que eu usava antes de ter aí mais popularidade o contorno, né? Hoje em dia a gente encontra contorno com mais facilidade. Outra dica também você pode comprar essas paletinhas que vem várias tonalidades de contorno pra gente poder fazer até um truque maior de tonalidade, de degradê, de contorno e tudo. Então assim, você pode ter apenas um contorno, pode ser um pó compacto, pode ser um pó compacto de uma amiga que não serviu pra ela e ela te deu pra você usar como contorno, pode ser também. Ou então você pode investir numa paletinha que tenha mais de um contorno, porque eu também vou te mostrar como você pode fazer aí um degradê de contorno que fica bem legal também, dá um efeito bem bonito e dá aquele efeito super profissional, porque tem mais opções de tonalidade e é um produto específico para isso. E todos os dois que eu indiquei aqui, que é o da Ludurana e da Ruby Rose, são super baratinhos, por isso que eu comecei já falando que eu acho que são produtos que você não precisa investir caro, tá bom? Então vamos lá. Para realizar a aplicação e o seu contorno durar mais tempo, no lugar do contorno e creme, que no caso eu faria agora, né, eu fiz a iluminação aqui, e aí eu poderia vir com o contorno e creme também e fazer todo esfumado e tudo. Mas, para iniciante, o que eu gosto de indicar é você aplicar o seu contorno em pó na sua pele ainda úmida. Como assim ainda úmida? Vou molhar o meu rosto? Não. É porque como você só realizou, aqui no nosso caso, né? A gente aplicou a base, a iluminação e a gente ainda não selou essa pele. A gente não aplicou pó compacto, não aplicou pó solto, a gente não aplicou nada. Então a pele ainda está úmida da base. Então a pele estando desse jeito e eu vindo com o meu contorno em pó, eu consigo o quê? Uma fixação maior nessa minha pele, tá? Porque a pele está úmida, então a gente consegue uma fixação mais duradoura, substituindo aí o contorno em creme. Então ele fica aí
como se fosse um contorno em creme, mas é um contorno em pó. Então eu vou realizar aqui a aplicação conforme o formato do meu rosto, lembrando sempre, né, que é indicado para cada formato de rosto um tipo de técnica. E aí eu estou usando o que? Esse pincel com corte na diagonal, que eu acho que ele é mais prático para você realizar essa aplicação. E como a pele está úmida, você tem que tomar um certo cuidado para não exagerar. Por quê? Porque senão você pode marcar essa pele e acontecer a mesma coisa do contorno em creme. Ficar marcado e você ter dificuldade de esfumar esse produto e dar um acabamento bonito e pode manchar a sua pele, tá? Então eu venho bem aos poucos. Você pode sim pegar uma toalhinha e ir tirando o excesso, bater aqui também, olha, para remover o excesso, dependendo do produto. Ou então, uma coisa que eu costumo fazer muito, olha, eu pego aqui o produto e tiro o excesso aqui na lateral, e aí eu vou fazendo aqui a aplicação bem aos poucos mesmo, e aí eu venho bem aqui, olha, bem rente ao cabelo mesmo. E aí eu vou fazendo. E aí, né, como eu falei dessa questão de formato de rosto, como eu expliquei anteriormente, você tem que tomar um certo cuidado para não inclinar muito. Inclinar muito, você vai acabar alongando ainda mais essa região aqui do seu rosto. Se você fizer muito reto, pode acabar também não tendo um efeito tão bacana. Então é interessante que você observe bem essa parte da aplicação para o efeito que você deseja, tá? No meu caso, eu não faço muito embaixo, porque senão eu vou dar mais destaque para essa área. Então eu fico nessa região aqui, olha. Eu foco meu contorno nessa área aqui. Então, olha, veja como que é bem sutil. É algo bem sutil realmente, aos poucos eu vou fazendo. E aí, vamos supor, finalizei aqui a aplicação e aí eu venho esfumando bem de leve. Olha como que é feito o esfumado. Você tem que ter aqui a mão leve, com pouco produto e esfumando essa lateral. Isso você ganha tempo, você não perde aí tempo 1000 horas para corrigir algo. Não, você vai simplesmente depositar na área e esfumar em volta, e aí você já consegue um efeito de contorno bem esfumado, nada de marcado, tá bom? E aí vamos aqui, no meu caso, eu gosto de realizar esse esfumado aqui na lateral, nas têmporas, tá bom? Então eu faço aqui o meu esfumado, também trazendo aqui pra essa área do meu cabelo, e venho para a testa seguindo o mesmo esquema de depositar aqui o produto bem aos poucos para não ficar nada marcado, e aí depois eu venho esfumando bem levemente esse meu contorno. Se for para foto, eu vou pesar um pouquinho mais a mão, mas se for pro meu dia a dia, eu quero algo natural, eu quero realmente criar uma sombra e não, né, uma máscara aqui, uma marcação, uma faixa no meu rosto. Então, olha, apliquei, concentrei aqui na região rente à raiz do cabelo e agora eu venho esfumando esse produto aqui para não criar uma marcação, tá bom? Então dessa forma eu consegui uma sombra natural para o meu rosto, então devolveu aquele contorno que a gente já tem na pele, mas que com a base fica algo muito reto, e também consegui aí afinar um pouquinho mais o meu rosto e diminuir o efeito da minha testa. Mas digamos que você quer ainda um efeito maior, é pra foto, algo assim, então todo esse contorno aqui, eu usei esse contorno aqui, que é um pó facial, no caso da Ruby Rose. E aí, o que a gente vai fazer? Eu quero um efeito maior, Thaís, que é um efeito, eu quero pra foto, ou então é um evento que eu preciso, que dure bastante tempo esse contorno. Então, o que você vai fazer? Você vai pesar um pouquinho mais a mão, então eu vou reaplicar aqui um pouquinho mais o corretivo, o contorno em pó. E lembrando que a pele ainda está úmida, então nesse momento aqui, realmente o contorno, se você pesar um pouquinho mais, ele vai ficar bem evidente, ele vai ficar mais forte, porque a pele ainda está úmida, a gente ainda não selou nem nada disso. Então aqui, já pesei um pouquinho mais o contorno, e aí pra dar um efeito maior, um efeito mais profissional, dar um degradê melhor nessa pele, já tá bem esfumado, tem aqui um certo degradê, que aqui tá um pouco mais concentrado e em volta
está mais esfumado, mas o que eu posso fazer? Eu posso brincar com as tonalidades, tá? E aí, pra fazer esse degradê, pra fazer essa brincadeira, eu venho aqui com duas tonalidades um pouco mais escuras pra mim, no caso essa daqui é a paleta da Ludurana, que tem algumas opções a mais de contorno. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou concentrar essa tonalidade mais escura na parte externa aqui, olha, mais rente ao cabelo, pra me dar aí mais profundidade. Então, esses tons mais escuros aqui, eu vou concentrar nessa região aqui. Não vou trazer tanto pra frente do rosto, vou concentrar mais nessa área. Se você achar que depositou muito produto, que tá começando a manchar, limpa o seu pincel, vai lá, limpa com um paninho, um lencinho, alguma coisa, e aí você volta pra esfumar esse produto. Então vê que aqui ficou mais escuro, tá vendo? E aí, pra gente completar esse esfumado, eu volto com o contorno anterior e completo esse esfumado aqui, concentrando esse tom mais escuro na parte rente à raiz do cabelo, que é onde eu quero mais profundidade, tá bom? E aí você volta com o contorno anterior pra você realmente conseguir esse degradê, esse efeito, tá? Em esfumado, tanto na área dos olhos como na pele, tudo, quando você quer um degradê de cores, a gente sempre trabalha assim, tá? A gente usa uma tonalidade e depois volta com a anterior. Esse é um grande segredo aí dos esfumados perfeitos. Então, vê se você consegue perceber o degradê das cores na pele. Então aqui iluminou, depois veio o tom da base, depois veio o contorno um pouco mais sutil, e depois o contorno, e depois escureceu mais, dando mais profundidade para esse contorno. Então acaba criando aqui um degradê bem bacana pra pele. Claro que tá assim bem evidente, então pra fotos fica bacana, mas como a gente ainda vai selar essa pele, esse forte, esse intenso vai diminuir mais um pouco, tá? Você vai conseguir aí esfumar ele melhor e tudo. Agora, se você estiver fazendo esse degradê aqui com a pele já selada, você vai ter mais dificuldade de conseguir deixar ele menos intenso depois de carregar tanto, tá? Então, com a pele molhada, ele vai realmente ficar mais intenso, mas a gente ainda vai selar essa pele. Finalizei aqui o contorno no outro lado do rosto, e uma dica muito importante é sempre compare ambos os lados, pigmentação, tamanho, tudo. Então vamos supor, batom, compare ambos os lados, delineado, esfumado, sobrancelha, enfim, sempre compara os dois lados para não criar mais assimetria no seu rosto, ou seja, criar aí diferenças que na maquiagem pode ressaltar, principalmente em foto e vídeo. Qualquer diferençazinha fica mais evidente do que a olho nu, tá? Então às vezes você observa, não vê tanta diferença, mas se você for tirar uma foto, a diferença fica mais gritante, tá bom? Então agora vamos fazer o esfumado, o contorno na área do nariz. E pra isso, como a gente não utilizou o contorno em creme, pra fazer com o contorno em pó, eu uso o contorno que eu usei no meu rosto, tá? Não vou usar o contorno mais escuro pra criar degradê nem nada disso, porque o nariz você tem que tomar muito cuidado pra não ficar muito marcado, porque isso acaba ficando muito feio, não fica um contorno bonito. Então pra isso eu peguei esse pincel aqui, que é de aplicar sombra mesmo, mas por ele ser mais fininho, ele vai me dar mais precisão pra eu conseguir criar aqui a minha linha e afinar um pouquinho mais o meu nariz, tá bom? Então eu venho aqui e sempre tira um pouquinho do excesso, tá? Porque essa área aqui você tem que tomar um certo cuidado, e também a nossa pele está úmida, né? Então acaba sendo muito pigmentado. Então eu vou vir aqui desde a parte de cima, e aí você tem que fazer aqui a sua linha, tentar ser o mais preciso possível para conseguir criar uma linha bem retinha, para realmente conseguir afinar. Não pode alargar muito esse contorno, porque senão você vai acabar alargando essa parte do nariz, exceto que realmente seja a sua intenção. Você tem um nariz muito fininho e aí você quer esse efeito para combinar mais com o seu rosto, dar esse efeito mais largo no nariz, né? Então, olha, fiz aqui a primeira linha, tá? E aí, pra levantar o nariz, eu vou aplicar nessa parte aqui de baixo, pra conseguir um efeito mais arrebitado do nariz, tá?
E agora eu venho no outro lado. Criando essa linha aqui. Então, olha, fiz aqui as duas linhas, está bem marcado para vocês conseguirem ver melhor. E agora eu vou fazer o esfumado, vou esfumar um pouquinho com esse pincel, essa parte aqui de cima, porque eu não quero entrar muito com esse contorno, então vou usar esse pincel mesmo para conseguir remover aí a marcação, mas como eu ainda vou selar minha pele, eu vou conseguir esfumar mais ainda esse produto, tá bom? Então, esfumei na parte de cima e aí eu posso esfumar também a parte de baixo com o mesmo pincel. Ou então, se você preferir, para você conseguir aí mais facilidade com o seu esfumado, você pode usar um pincel mais grossinho para deixar sem uma marcação aqui, sem uma linha muito evidente nessa divisão. Então, você pode vir com um pincel mais fofinho e criar um esfumado. Então aqui, só com a técnica de esfumar, eu consegui tirar essa marcação e eu ainda vou selar essa pele. Então essa dica é super bacana. Aí, o que eu vou fazer? Eu também vou aplicar o meu blush com a pele úmida por causa disso. Por causa de uma boa fixação, uma durabilidade maior, eu consigo também fazer isso com o blush e também com o iluminador.